Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Não cesse a sua adoração, querido. Continue. É só você e Ele e ninguém mais. Sim, continue. Não espere música alguma. A música não deve ser a condução da sua adoração, e sim a sua disposição, e sim a sua entrega. Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Vamos, és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa, uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa, para beijar a tua face
nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos, ó Deus, esse tempo para o Senhor. Nos preparamos para estar aqui contigo, ó Rei da Glória. Nos submetemos à tua vontade, majestade, domínio e governo. Declaramos que não há ninguém como o Senhor, não há Deus como o Senhor, não há dimensão, não há profundidade, não é altura, não há nada se comparado à glória do Senhor. E nos preparamos para estarmos aqui dispostos a Deus, expostos à tua glória, expostos à tua presença, à tua santidade, majestade, domínio e governo. Se mova nesse lugar, Espírito. Se mova nesse lugar, Espírito. Pai, nós queremos sentir a atmosfera daí agora, a atmosfera diante do seu trono, diante do trono da glória, diante da tua majestade. Deixa-nos sentir, Jesus. Deixa-nos sentir, Jesus. Deixa-nos sentir, Senhor. A atmosfera do céu, a atmosfera de adoração. Ei, as vozes dos anjos cantando diante do trono do Senhor. Yeshua, Yeshua, Yeshua. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. E quando Ele estiver, e quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. E quando Ele estiver, e quando você estiver, vamos ficar. Porque de todas as coisas, uma só é necessária. Uma só é necessária. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa, para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Entra nesse lugar, irmãos. Entra nesse lugar, entra nesse lugar, lugar de adoração. Entra nesse lugar, acessa esse lugar, acessa o Santo dos Santos. Toca na orla das vestes dele, toca na orla das vestes dele. Nós preparamos um lugar só para você, Jesus. Sinta essa atmosfera aqui, irmãos. Sinta essa atmosfera. Sinta o cheiro dele. Sinta o cheiro dele nesse lugar. Ei, Rei da Glória, te adoramos, Jesus. Jesus. Nós preparamos um lugar para você.
Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, Espírito, fique conosco, fique conosco, fique conosco, Jesus. Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo fôlego de vida estendido sobre nós, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 Espírito. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco de todo o meu coração. Deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco de todo o meu coração. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia E noite eu te amaria, dia e noite, yeah. Dia e noite, dia e noite, eu te amaria por toda a eternidade. dia e noite. Dia e noite. Cante isso, irmãos. Eu te amaria dia e noite.
E uma vida. E uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. E uma vida é Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor e adoração. Te convidamos, ó Senhor, fique conosco, fique conosco. Comece, ó Deus, a tocar a vida dos meus irmãos, aqueles que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem agora. Que o Espírito Santo do Senhor agora tome essa casa, tome essas casas, tome-nos nas tuas mãos nessa tarde. O Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio. Em Ti, ó Deus, está a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Te adoramos, Jesus. Fique conosco. Fique conosco. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? É para Ele, irmãos. É para Ele. É para Ele. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Fique conosco, Jesus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos, tome o seu assento. Quem está com vontade de ofertar hoje, irmãos? Quem está com vontade de fazer uma oferta de gratidão ao Senhor? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que a graça, o favor, a misericórdia, o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo na casa do seu Pai. Ei, irmãos, hoje é um dia muito especial. Todos os dias é especial, irmãos, porque foi nos dado mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos dá a graça de viver o dom da vida. Se eles não parar aqui, irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías 8. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, fique à vontade aqui em nome de Jesus. Deposite aqui a sua semente, lance a sua semente. Enquanto você vai preparando esse tempo aí, preparando a sua semente, eu queria partilhar algo ao seu coração. Isaías 8, versículo 11 diz assim: O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, o Senhor dizendo ao profeta Isaías: Não chamem conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Não tenham medo daquilo que eles têm medo. Não se apavorem. Não se apavorem. Não tenha medo daquilo que eles têm medo. Muito pelo contrário, o que nós precisamos trazer para nós. Versículo 13: Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Irmãos, gratidão ao Senhor nos resume até aqui, e daqui para frente a palavra é gratidão. Se nós hoje temos a oportunidade de vir aqui e semear nesse lugar, é porque o Senhor tem nos dado a graça, é porque o Senhor tem nos dado o favor, a misericórdia, o amor. E eu queria louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Lembrem-se do que eu estou dizendo. Não tenham medo daquilo que eles lá de fora têm medo. Não se apavorem diante daquilo que eles estão andando apavorados, mas tenham temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Você pode ficar de pé, vamos estender as mãos para cá. Senhor Jesus, muito obrigado por cada semente depositada nesse lugar. Obrigado pela fidelidade dos seus filhos. Obrigado pelo cuidado do Senhor.
Obrigado, Jesus, pela semente. Aqueles que nos assistem agora, que eles possam lançar uma semente nesse lugar, pois é terra fértil. Porque esse terreno, essa terra é do Senhor. O reino é teu, tudo é teu, para a honra e glória do teu santo nome. Não deixe que nada falte, ó Deus, nas nossas casas. O Senhor é o Deus da provisão. A ti toda honra, domínio, governo, sacerdócio, Pai. A ti toda glória. Muito obrigado, Senhor, pela semente depositada nesse lugar. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Quem nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Tem alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Não, né? Gente, a família está crescendo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, que Deus possa falar com você. Irmãos, a família está crescendo, oh glória. É sempre bom quando a gente olha assim, a casa está cheia, aí você olha e fala, tem algum visitante? Levanta uma, duas mãos, então a maioria já é membro, já é de casa, oh glória. Queridos, hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje eu vou ter o privilégio de assentar e ouvir aquilo que Deus tem falado sobre a vida do pastor Jorge. Sobre a vida do pastor Jorge. Ele vai estar conosco ministrando. Pastorzão, se o senhor quiser subir de lá. Queridos, já queria que vocês recebessem ele com um aplauso carinhoso da nossa casa. Pastor Jorge é alguém que tem sido um instrumento de Deus na minha vida. É um grande amigo. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, para a gente ouvir Deus através da vida desse grande homem de Deus. Um apóstolo que tem saído às nações, tem andado o Brasil inteiro. E eu sei que se o Senhor escolheu ele para estar aqui nesse dia, é porque tem a ver comigo e com você. Amém? Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do pastor Jorge. Deus, que o Senhor use ele de uma forma poderosa, assim como o Senhor já tem feito, aonde o Senhor tem levado ele. Pai, cuida agora da esposa dele, da casa dele, dos filhos espirituais que ficaram no Rio de Janeiro, por onde essa cobertura apostólica, ó Deus, estiver, que a graça do Senhor, a misericórdia, o favor do Senhor esteja sobre a vida dele. Nós glorificamos o Senhor, Pai, e pedimos, ser Ele instrumento nas suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Paz do Senhor. Shalom Adonai. É nós. Eu cumprimento de todos os jeitos, né? Porque a gente é uma tribo, né? E de repente tem visitante aqui que tem uma maneira diferente de se cumprimentar. Meu nome é Jorge. Eu sou pastor do Projeto Ação e Graça no Rio de Janeiro. Sou marido de Daniele. Tenho uma filha chamada Jordana e um filho do coração chamado Vitor. Essa é a família que Deus me deu. Família que Deus me deu. Essa minha estadia em Uberlândia, ela a princípio, ela foi algo que gerou uma frustração. No início da semana eu recebi uma notícia que a minha mãe não estava bem. Eu moro no Rio, mas a minha família é daqui. Eu moro no Rio há 23 anos. E eu tive que pegar um ônibus desesperadamente e vim para cá. E eu não tinha, irmãos, eu não tinha força para orar. Eu não tinha força para levantar um clamor dentro do ônibus, 12 horas de viagem. E só me via uma música na cabeça. E o que me remeteu, quando você vê Paulo e Silas saem à meia-noite, para a oração da meia-noite, e eles são presos, e eles voltam para a cadeia, e na cadeia eles começam a adorar e o carcereiro se converte. Mudou o cenário, mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Então às vezes a gente tem dificuldade de adorar na adversidade, de buscar o Senhor quando as coisas estão complicadas. E Deus colocou uma canção no meu coração e eu vinha cantando: Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Eu não sei se é bem isso. E eu vim cantando isso. Eu e você, nós temos dificuldade de adorar quando as coisas estão difíceis.
ou quando nós somos tirados de um lugar de conforto, da zona de conforto. E eu comecei a adorar e lembrei desse texto, que Paulo e Silas saem para a oração da meia-noite, eles são presos e eles começam a adorar na cadeia, o carcereiro se converte, Deus muda o cenário, Deus muda o ambiente, mas eles não mudaram o propósito. Então você não pode mudar a tua oração porque as coisas ficaram difíceis. Você não pode mudar a oração porque as coisas ficaram difíceis. Você, minha irmã, Deus ele vai entrar dentro da tua casa hoje. É hoje que Deus vai entrar dentro da tua casa. Ele vai colocar a tua casa em ordem, mas continua adorando. Mudou o cenário, as coisas parecem que estão desmoronando, mas não deixa de adorar. Deus vai fazer um milagre na tua casa. A nossa maior dificuldade é de saber quem nós somos. Nós não temos consciência de quem nós somos, e nós ficamos procurando a nossa identidade. Só que você tem que parar de procurar a tua identidade. Você tem que parar de encontrar a tua identidade. Ela está escondida naquele que te criou. Quando você encontrar Jesus, Jesus revela a tua identidade. Você sabe por que você não sabe quem você é? Porque você não lê a Bíblia. Você não se conhece porque você não lê esse manual. Se você quiser conhecer quem é você, você tem que conhecer quem é Jesus primeiro. Jesus é levado para o Jordão para ser batizado. Quando ele é mergulhado no Jordão, os céus se abrem, uma pomba para sobre ele e o céu revela a identidade. Esse é meu filho amado, aquele que eu tenho prazer. O céu revelou a identidade de Jesus. Quem revela a tua identidade é Jesus. Quem revela a tua identidade é o Senhor. Então você tem que entrar no teu quarto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Você não sabe quem Ele é, porque você não se conhece, porque você não sabe quem Ele é. Você não conhece Jesus. Nós não conhecemos Jesus. Mateus 8 fala que Jesus ele está com a multidão e ele pergunta para a multidão, os discípulos, quem a multidão diz que eu sou? Os discípulos falam assim, olha só, a multidão diz que o Senhor é um profeta. Aí ele faz a mesma pergunta para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se antecipa, o Senhor é o Cristo, e ele fala, e você é Pedro. Quando ele revela a identidade de Jesus, Jesus revela a identidade de Pedro. Ele revela a identidade de Jesus, e Jesus revela a identidade dele. Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus revela quem ele é e revela o propósito. Você não sabe o que você tem que fazer, porque você não sabe quem você é. E a igreja, que deveria ser uma família de fé, ela é um orfanato. A igreja dos dias de hoje, a igreja brasileira é um orfanato, uma reunião de órfãos, de pessoas que não conhecem o Pai. Nós não conhecemos o Pai. Quando a adversidade vem, quando começa a desmoronar, nós ficamos desesperados, porque nós não conhecemos o Pai, o Criador. A nossa identidade está escondida nele. Então eu tenho que saber quem Ele é. Aí Ele vai revelar quem eu sou. Aí Ele vai revelar o propósito. Aí Ele vai me dar autoridade. Mas eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. Senão eu não vou conseguir suportar. Tem muita gente retrocedendo, porque as coisas não aconteceram como elas planejaram. As pessoas estão retrocedendo, elas estão voltando. Elas estão desistindo de caminhar com Jesus. Nos últimos dias eu tenho visto pessoas que voltaram para o candomblé, saíram da igreja e voltaram para a macumba. Pessoas que não têm consciência de quem elas são. Então hoje o Senhor quer falar conosco em relação à nossa identidade. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Mas para isso eu tenho que encontrar um lugar nele. Quando eu olho para Ele, Ele revela para mim quem eu sou. Eu tenho que encontrar Jesus no meio dessa confusão toda. Quando eu leio 1 Samuel é um livro que me chama muita atenção, que todo mundo fala de Ana, todo mundo fala de Penina, mas ninguém fala de Eucana.
Eucana, todos os anos ele subia para sacrificar. Os filhos de Eli eram corruptos, eram prostitutos, eram ladrões, e ele todo ano subia. Por quê? Porque ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele não olhava para a circunstância, ele subia e sacrificava, independente do cenário, independente da circunstância. Ele subia e fazia aquilo que o Pai mandou ele fazer, porque ele tinha consciência da identidade dele. Ele tinha consciência de quem ele era e o que ele tinha que fazer. Só que eu e você, nós temos uma mania. Nós vamos para uma igreja, não dá legal, vamos para outra, aí a gente abre a nossa própria igreja. A gente vai mudando de cenário e achando que o problema está na estrutura, e não está na estrutura, o problema está em nós. Jesus quer fazer algo conosco nessa noite. Ele quer transformar a nossa forma de pensar. E quando eu estava vindo para cá, mais cedo um pouco, eu comecei a ler um texto, até que o pastor Toninho, ele leu Isaías 8, eu tinha lido Isaías 6. A Bíblia é muito clara, ela fala que Isaías aqui, Deus me mostra duas coisas aqui que são fundamentais nesse texto. A Bíblia fala que no ano que o rei morre, Isaías, ele olha para o trono, ele vê Deus. Quando ele olha para o céu e ele vê Deus, a primeira coisa que é remetida para ele é um temor. Quando ele olha a Deus, quando ele vê Deus, vem um temor nele. Ele fala que é um homem impuro que vive no meio de pessoas de lábios impuros. Deus coloca um temor no coração de Isaías. A primeira coisa que você tem que ter quando você conhece Jesus é temor. Se você continua na prática do pecado, se você continua fazendo o que você fazia antes, você não conhece o Senhor. Porque a característica de um homem que conhece o Senhor é o temor. Eu tenho que ter temor. Salmos 25 fala que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Se eu não conheço o Senhor, eu não tenho temor. E o pastor falou que é o princípio da sabedoria. Identidade. Nós somos uma igreja que nós não sabemos quem nós somos, e nós ficamos de quinta e domingo, procurando uma palavra para viver mais uma semana, mas essa palavra ela não gerou nada em nós, porque a nossa função é gerar o Cristo no outro. E tem pessoas aqui que já está na hora de fazer algo para o Senhor, está sentado recebendo, porque você tem um corpo físico. Cara, você não é isso aí que você está vendo. Você não é esse corpo físico. Você tem uma certidão de nascimento e tem uma certidão de óbito. Mas entre uma certidão e outra existe um propósito, existe um plano eterno. Então Jeremias 1,5 fala que antes da madre materna ele te conheceu e te consagrou e te deu as nações como profeta. Então antes de ter esse corpo físico, você já era um espírito. Ele te conhece antes da tua mãe. A tua mãe só foi uma forma legal para que você viesse para a terra e cumprisse um propósito. Só que eu fico cheio de mimimi porque eu falo que a minha mãe não me amou. Eu falo que meu pai não me deu amor. Só que talvez o teu pai não tenha recebido também amor do pai dele, e ele não consegue dar para você aquilo que ele não teve. Então você que entendeu essa palavra, você que teve um encontro com Jesus, você tem a obrigação de ministrar o coração do teu pai. E como é que eu ministro o coração dele? Você ministra o coração dele demonstrando amor pela vida dele. Nós não conseguimos falar para as pessoas que a gente ama, que a gente não consegue se expressar para as pessoas. Eu estava com a minha mãe, abraçado com a minha mãe, foi a primeira vez que eu chamei ela de mãezinha. Porque eu não conseguia, antes dessa situação toda, eu não conseguia expressar o amor que eu sinto por ela. Porque eu também tenho eu me coloco nessa igreja que é órfã. Eu me coloco nesse contexto. Então o nosso problema, o problema da igreja hoje, o problema é um problema de orfandade. Nós precisamos conhecer o Senhor. Você vê todo o processo que Jó passa. Jó perde dinheiro, Jó perde saúde, Jó perde a família. E no 41 ele fala: pai, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele não conhecia o Senhor.
E a Bíblia fala que antes dos filhos de Jó pecar, ele já se antecipava e sacrificava pelos filhos. Tamanha a fé que aquele cara tinha. Só que ele tinha fé, ele acreditava, só que ele não conhecia. Ele só tinha uma informação sobre o Cristo. Quantas pessoas daqui conhecem a Bruna Marquezine? Me dá o telefone dela. Você tem uma informação sobre, mas você não conhece. Nós não conhecemos o Senhor, porque a nossa vida cristã ela é processual. E se Deus te trouxe para este lugar e você está recebendo uma palavra apostólica, uma palavra de direção, essa palavra é para destravar você, e você tem o dever de multiplicar essa palavra. Você está sentado aqui, mas já era para você estar trabalhando, já era para você estar influenciando. E você sabe por que as pessoas do nosso ciclo de amizade não aceitam Jesus? Porque elas não veem Jesus em nós. Elas não veem Jesus em nós. O teu marido não vê Jesus em você. O teu pai não vê Jesus em você. Por isso que ele não se converteu. Ele olha para você e não vê o Cristo. Então nós temos que mudar a nossa postura, porque o campo missionário mais árido é o da nossa casa. Lá ele te conhece de verdade. Lá você não representa. Você não representa na tua casa. Lá ele te conhece, o teu pai te conhece, o teu marido te conhece. Você não consegue representar nesse lugar. E essas pessoas não se convertem porque elas não veem Cristo em nós. Eu falei da última vez que eu estive nessa igreja, em 1 Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que ela era cheia de dons, era uma igreja que se movia de uma forma extraordinária, ela tinha uma teologia que era de primeiro mundo, ela tinha, as revelações eram organizadas, todo mundo revelava, tinha um dom de profecia, mas só que era uma igreja que não conhecia o Senhor, era uma igreja que foi fundamentada em cima da filosofia. E hoje não é diferente, a igreja está cheia de coach, e altar não é lugar de coach, altar é lugar de revelação. E essa igreja crescia, ela crescia e se multiplicava, mas as pessoas se moviam no dom e não tinham o Espírito Santo. Toda a ação na nossa vida tem que ser através do Espírito. Eu e você só vamos transicionar se nós tivermos o Espírito. Tem como tu colocar Atos 19 para mim aí? Nós só vamos conseguir chegar no lugar aonde nós queremos chegar se nós formos com o Espírito, se tiver uma ação do Espírito. Se você não tiver uma relação com o Espírito, você não chega. Não existe estratégia, não existe fórmula para você romper e viver o propósito, só através do Espírito Santo. Quando eu li esse texto, eu fiquei de boca aberta. Isaías, Atos, é isso mesmo. E sucedeu quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Discípulos são crentes, tá? Vamos mais um pouquinho? Pode subir. Achando alguns discípulos, e disse-lhe: receberam vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Cara, aqueles caras não conheciam o Espírito Santo, cara, e era crente. E quando eu era da Assembleia, o pastor falava para mim: você vai falar glória, 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 que você vai ser batizado. E ele fala de uma forma clara: recebeste o Espírito quando vocês creram. Quando eu creio em Jesus, ele vem para dentro. O Espírito Santo está dentro de você, ele só precisa ser ativado. E aqueles caras não sabiam que o Espírito Santo existia. E mais à frente ele vai falar: qual foi o batismo que vocês receberam? Nós recebemos o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento.
Então tem crente 20 anos na igreja que não conhece o Espírito Santo. Tem crente fazendo a obra que não conhece o Espírito Santo. Mas como é que essas coisas acontecem? Através da habilidade. Ele faz a obra através da habilidade, de uma habilidade humana. Eu sei fazer culto para encher a igreja, eu sei fazer. Eu sei reunir pessoas, eu tenho um dom de reunir pessoas. Eu sei fazer um culto sem Jesus. E tem muita gente fazendo culto sem Ele. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque talvez a gente comece a fazer. Em Jó 15 fala que o ajuntamento de hipócritas gera engano. Talvez nós não podemos nos reunir para não gerar nada para Ele. Nós temos que nos reunir para gerar algo para o Senhor. Essa igreja tem um propósito, ela tem uma finalidade dessa região. Só que quem é os ceifeiros desse lugar? Os ceifeiros são vocês. Levanta dessa cadeira, procura o pastor, o que eu posso fazer para contribuir. Deus não quer só o teu dinheiro, Deus quer a tua vida, Ele quer tudo de você. Ele quer tudo. Deus quer tudo, Ele não quer 10%. Você vai no Novo Testamento, para Zaqueu ele pede 50%. Para o jovem rico ele pede tudo. Deus quer tudo. Ele quer tudo, Ele quer a tua vida, Ele quer teu dinheiro, Ele quer tudo. Só que você tem que perceber que se alguma coisa ainda não aconteceu dentro da tua casa, na tua vida, é porque você não está no centro da vontade dEle, você não está dentro do propósito. Quando você entrar no propósito, Deus ele vai começar a liberar aquilo que Ele tem para a tua vida. O teu marido se converte, o teu pai se converte, mas primeiro você vai ter que ir para o centro da vontade dEle. Você vai ter que ir para o centro da vontade do Senhor. Você vai ter que cumprir o propósito. Existe um propósito para a tua vida. E enquanto você não entender isso, você vai ficar na igreja fazendo campanha. Você vai ficar na igreja buscando uma resposta que Ele já te deu. Buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso. Ele vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Quando eu olho para esse lugar, eu olho a extensão desse lugar, eu vejo que esse lugar vai ser uma referência aqui nessa região. Só que você vai ter que se comprometer com isso. Você vê Isaías 6 aqui, depois você lê em casa. Esse cara, quando ele vê Jesus, ele fica com medo. Ele fala: quem sou eu, cara? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. A primeira coisa que é gerada nesse cara quando ele vê o Pai é temor. Se você não tiver temor, cara, é o que eu falei, Salmos 25, os segredos do Senhor é para aquele que o teme. Ele vai revelar coisas para você através do teu temor, porque Ele conhece o teu coração. Você tem que entrar nisso, mas de uma forma, cara, não pode ser mais inconstante. Eu estou vivendo isso na minha congregação. As pessoas, elas vão à igreja uma semana, na outra elas não vão. Se tem um aniversário de família, o cara não vai na igreja. Cara, qual é a tua prioridade? A tua prioridade é o Senhor, cara. Então a sua vida ministerial, a sua vida social começa quando a ministerial acaba. Em primeiro lugar está o Senhor, está aquilo que Ele te chamou para fazer. Só que tem pessoas ainda, cara, que está achando que está num clube. E o Senhor quer fazer algo grande, só que você vai ter que dar mais, é pouco, é muito raso o teu relacionamento com Ele. Ele quer mais profundidade. Você tem que ser mais profundo. As duas casas, elas foram edificadas na areia. Só que uma casa, ele cavou até encontrar a rocha. Mais profundidade. Você vai encontrar a rocha. E quem é a rocha? É Ele. Aí Ele vai revelar os segredos dele para você. Aí Ele vai te dar a revelação para aquilo que você deve fazer. Você tem que entender qual é o plano eterno. Mas eu tenho que parar de ficar procurando pela minha identidade. Eu tenho que encontrar o Senhor, porque quando eu encontro o Senhor, eu encontro a minha identidade. Eu tenho que encontrar Ele, eu tenho que ter um relacionamento com Ele. As pessoas não se relacionam com o Senhor, elas querem se relacionar com Ele de uma forma superficial e quer viver coisas extraordinárias. Não vai viver, está na entrega.
Ontem eu vi uma entrevista do profeta Mano Brown. Eu costumo chamar ele de profeta Mano Brown, né? O cara falou assim: Mano Brown, como é que você supera as adversidades de hoje? Ele falou assim: eu volto no meu passado. Eu vou para a casa que eu morava, eu olho para a vida que eu tinha e olho para a vida que eu tenho hoje, eu consigo superar. Entendeu? Então nós temos que parar de falar: eu quero voltar ao primeiro amor. Você não tem que voltar ao primeiro amor. Se há 10 anos atrás você amava Jesus numa medida, hoje você tem que amar Ele muito mais. Eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero o primeiro amor, eu quero mais. Eu quero mais profundidade com Ele. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Eu quero dar toda a minha vida para Ele. Eu sou dele. Ele me chamou para fazer algo para Ele. Minha esposa não pode me impedir, minha família, nada. É Ele em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar em todas as coisas. Se você tem algo que impede você de entrar no propósito, Deus vai tirar. Deus tira teu marido. Eu sou casado com uma mulher que ela é casada pela segunda vez. O marido dela levou ela para a igreja e desviou. Deus falou que tinha um plano na vida dela e ele não acreditou. Ele levou 8 tiros na linha amarela e me colocou no lugar do cara. Se o teu marido, teu filho, os teus amigos for empecilho para você cumprir o propósito, Ele tira. Porque é idolatria, sabia? Você tem que amar o Senhor. Nós temos que amar o Senhor. E nós ficamos correndo atrás de dinheiro, desesperadamente atrás de dinheiro, atrás de uma vida profissional. Não, cara. Todo o recurso que você precisa está dentro do propósito. Talvez não aconteceu o que você queria, a vida confortável que você queria. Talvez não aconteceu porque você não deu para Ele o que você deveria dar. Você não foi intenso como você deveria ser. E o profeta Mano Brown falou outra coisa. Ele falou para os músicos, falou: cara, se você não der tudo para a música, ela não vai te dar nada de volta. Se você não der tudo ministerialmente, ele não vai te dar nada de volta. Você vai continuar vivendo de maná, no contra-gota. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Profundidade. Você vai ter que ser mais profunda. Você vai ter que entrar num lugar que você nunca entrou. Na madrugada, levanta na madrugada. Há quanto tempo a gente não levanta na madrugada? Levanta na madrugada. Busca Ele na madrugada. Faz aquilo que ninguém quer fazer. 7 semanas num monte de madrugada. As pessoas falam que ir para o monte é careta. Pô, eu sou church, eu sou uma nova onda. Ir para o monte, pastor? Sou church, monte não. Eu oro aqui no meu quarto, um ar-condicionado. Tem que ter sacrifício. Deus não vai te dar nada se você não pagar um preço. Nada vai cair do céu. Você vai ter que pagar o preço pelo teu marido. Você vai ter que pagar o preço pelo teu filho. Você vai ter que pagar o preço pela tua vida ministerial. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que pagar o preço. Se você não pagar o preço, cara, antes de pegar microfone, antes de pegar qualquer coisa, entra no teu quarto, cara, e tem uma revelação, porque as pessoas não vão querer alguém que não tem nada para dar, alguém que seja vazio, alguém que não tem uma relação com o Espírito. Entra no teu quarto e caminhe de uma forma profética. Seja um cara profético. Eu olho para você, eu vejo que tem algo grande de Deus na tua vida, mas isso está parado, está travado, porque o relacionamento é raso. Deus vai fazer algo conosco, vai fazer algo com essa igreja. Só que você vai ter que entender uma coisa: eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu devo fazer. Eu falei isso na semana passada numa igreja, que as pessoas da igreja toda hora encontravam comigo no corredor. Não, pastor, tem um chamado. Pastor, tem um chamado. Você sabia que a primeira vez que a palavra chamado, ela aparece na Bíblia, não é para a gente fazer nada para Ele. Jesus dos 12 aos 30 não fez nada. Ele não fez milagre, Ele não multiplicou pão, Ele não fez nada. E quando o céu se abre, que Ele é batizado, Deus fala: esse é meu filho amado. Para você ser amado por Deus, você não precisa fazer nada para Ele.
Você só precisa ter uma relação com Ele, se relacionar. Ele te chamou pela primeira vez porque o homem estava fora do lugar onde Ele tinha colocado. Ele chama o homem de volta para Ele. Todos os dias Ele vinha, se relacionava com o homem, e por conta do pecado, o homem foi separado de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então um vazio infinito, ele só pode ser preenchido por um ser infinito. O lugar dentro de você que está vazio, que você sente solidão, esse lugar é o lugar do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode preencher esse lugar. A Bíblia diz que no mundo tereis paz. Eis que vos dou a paz, mas não como o mundo dá. Quer dizer que no mundo tem paz. Só que essa paz do mundo é uma paz que você tem que nutrir ela. Acabou o efeito do baseado, você vai ter que fumar outro. Acabou a cachaça, você vai ter que tomar outra. Acabou o lance da pornografia, você vai ter que acessar o site de novo. Agora Ele não, cara. Ele é a paz que excede todo entendimento. Então esse vazio seu, isso é essa carência sua, é falta de um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso me relacionar com o Espírito. Eu preciso ter uma vida com o Espírito. Se eu não tiver uma vida com o Espírito, eu não vou conseguir romper, eu não vou conseguir transicionar. A palavra hebreu no original é aquele que atravessa. Nós somos hebreus, nós temos que atravessar, nós temos que partir para o outro lado. Mudou a configuração, brother, não é daquela forma mais. Você está querendo viver, pai, no registro do último milagre que você viveu há 10 anos atrás. Você está fazendo a mesma campanha na igreja para viver as mesmas coisas que você viveu há 10 anos atrás. Mudou, formou. Deus, Ele não muda, mas Ele muda a forma de comunicar. Então, Deus está querendo nos levar para algo novo, para uma mentalidade nova. Você tem que entrar no novo de Deus. Você tem que entrar no novo. Tem gente querendo repetir a mesma oração que ela fez há 10 anos atrás, porque deu certo. Não era para Moisés ter batido na rocha, era para ele ter falado com a rocha, mas ele quis repetir o mesmo cenário, porque ele bateu uma vez na rocha e deu certo. Só que agora Deus está mudando a configuração, fala com a rocha, cara. E Moisés, um homem que falava com Deus face a face, que via Deus face a face, não entrou na terra prometida, porque o que vai, como o nosso pastor fala, o Luiz Hermínio, o que vai te blindar, cara, não é a promessa, é a obediência. É a obediência que vai te blindar. Tem muitos homens e mulheres de promessa que não chegaram e não vão chegar, porque não são obedientes. Você tem que ser obediente. O pastor fala algo, pastor, mas isso aí eu já sabia. Pô, isso aí não, pastor. Pô, eu não concordo com isso. Cara, você não tem que concordar, você tem que obedecer. Obedece. Se o seu pastor estiver errado, Deus vai te honrar pela tua obediência. Eu não concordo não. Eu acho que o ensaio tem que ser. Não. Tem que obedecer. Obedece. Eu faço, lá na minha igreja, eu faço três tipos de oferta. Eu sou ofertante, eu sou primiciador e eu sou dizimista. E ainda estou começando a praticar uma que eu dou esmolas. Então você quer prosperar? Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Não tem oração que traz dinheiro, não existe, nem ora por dinheiro. Pode parar. Você quer ganhar, você quer dinheiro? Você quer grana? Você tem que ser dizimista. Eu fui dar uma palestra para um ministério de louvor de uma igreja, tinha 52 músicos na igreja. Ninguém era dizimista. Músico não gosta de dizimar. Eu sou da música há 30 anos. Não estou falando que ninguém me falou não, eu vivo isso. Músico tem mão de eleitor assada. Não gosta e vai viver no contra-gota. Você tem um CD gravado? Você conseguiu o seu objetivo? Faz um voto com Deus. Olha para a necessidade desse lugar, fala, pastor, eu vou suprir uma necessidade. Não estou falando de você dar dinheiro na igreja, não. Olha para a necessidade desse lugar, fala, pastor, eu vou dar uma oferta.
Está faltando aqui um microfone, eu vou dar um microfone. Está faltando pastor, eu quero fazer uma oferta. Mas faz isso para fazer prova dele mesmo, em relação ao teu ministério. As pessoas têm dificuldade de dar. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Porque só dá quem tem, cara. Então nós precisamos, olha só, nós precisamos entender quem nós somos, o que nós devemos fazer. Nós temos que entender que dinheiro é uma semente. Dinheiro é semente. Então só vai colher aquele que plantou. Nós temos que entender aqui nesse lugar que nós temos um propósito. Você tem um propósito de estar aqui nesse lugar. Você tem uma vocação. E você precisa entrar nisso. Porque se você não entrar no propósito, não entrar no centro da vontade, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E nós temos que entender o seguinte: a igreja, ela é responsável em mudar a realidade do lugar que ela está estabelecida. Então vocês têm a obrigação de mudar o ambiente desse lugar. A taxa de criminalidade tem que abaixar. Roubo tem que abaixar. Prostituição tem que abaixar. A oração, ela é uma oração que ela não pode ser mais uma oração interna. É uma oração para a cidade. O foco da nossa oração é a cidade. E nós temos que mudar essa realidade. Mas por que você fala isso? Quando eu começo a orar pelo meu irmão, Deus ele começa a cuidar da minha casa. Ah, mas meu filho fuma maconha. Passa a orar pelo maconheiro, o teu vizinho. Ah, mas o meu marido ele é prostituto. Passa a orar pela tua vizinha que está passando pelo mesmo problema. Deus ele vai entender que você não está preocupado só com o teu problema. Aí ele vai começar a agir na tua casa. Você quer um marido melhor? Começa a orar pelo marido da vizinha. Você quer um filho obediente? Começa a orar pelo filho rebelde da tua vizinha. Para de olhar para o teu problema. Para de olhar só para a tua vida. Nós só conseguimos enxergar a nossa vida financeira, o nosso marido, o nosso filho, a nossa casa. Nós não temos uma mente coletiva. Nós não temos uma mente coletiva. A Bíblia fala que Moisés subiu o monte para escrever as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele sobe, a multidão pressiona Arão. Arão não aguenta a pressão e ele constrói um bezerro. Quando Moisés desce, olha só, Moisés desce, o povo, Deus fala que vai fulminar o povo. E Moisés começa a indagar com Deus, fala: olha só, o Senhor não vai matar o povo. Ele fala: Moisés, eu vou fulminar o povo que você tirou do Egito. Ele fala: o povo que eu tirei do Egito não, o povo que o Senhor tirou do Egito. Ele começa a passar a responsabilidade para Deus. Ele falou para Deus claramente: se o Senhor for fulminar o povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. Moisés ele tinha uma consciência coletiva. Ele olhava para o todo, ele não olhava só para a vida dele, porque tinha uma promessa sobre a vida dele. Olha só, Moisés, eu vou fazer isso com o povo, mas fica tranquilo, que de você eu vou fazer uma grande nação. Existe uma promessa sobre a tua vida. Existe uma promessa sobre a minha vida. Existe uma promessa sobre esse lugar. E nós só vamos conseguir acessar esse lugar através da obediência. Existem princípios que nós temos que praticar. E tem pessoas até hoje só fazendo aquilo que é conveniente para ele. Ele obedece até um certo ponto. Tem coisas que ele fala: pô, pastor, não, aí não. Não tem meia obediência. Eu tenho que obedecer no todo. Eu tenho que ser um homem e uma mulher, um jovem que obedece a palavra de Deus, que anda na palavra. Existe uma palavra. Existe uma palavra. Existe uma palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida. Só que eu só vou desfrutar disso se eu obedecer. Nós temos que parar, porque tem um monte de gente, principalmente com essa pandemia, tem um monte de gente nas nossas igrejas que estão desviadas dentro da igreja. Pessoas que vêm para a igreja para cumprir um rito. Elas vêm à igreja, sentam. Eu tenho pessoas no Rio de Janeiro que até dizimam e não vai à igreja. Eles não querem perder o elo com a instituição,
mas elas não têm mais um relacionamento com o Espírito. E nós vamos entender que desviado não é o cara que está fora da igreja. Desviado é o cara que está dentro da igreja. O cara que está fora da igreja, ele está morto. O que é que o pai do filho pródigo fala? Meu filho estava morto e reviveu. Então quem está fora está morto. Você está morto espiritualmente. E quem está dentro está desviado. Desviado da presença do Pai. Desviado do teu propósito, do destino que ele tem que tomar. Só que a vida, toda essa loucura que está acontecendo, pessoas sendo arrancadas da terra. Eu falo sempre para as pessoas que me perguntam, eu falo, Deus está tirando os homens e mulheres que não têm propósito. Ah, mas o cara é pastor, desviado. Ah, mas o cara é gente boa, chegou a hora dele, acabou o propósito, o combate dele acabou. Quem tem promessa de Deus, quem tem um propósito a se cumprir, fica tranquilo, você não vai tentar a Deus, mas Deus não vai, essa doença não vai tocar em você. Tem um plano eterno sobre a tua vida, e você vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Quantas pessoas que estão aqui nesse lugar aqui que não é da igreja, que não são daqui? Ah, tem uma ninja ali, é lá de casa essa aí. A minha sobrinha está aqui. Tem alguém que mais que não é daqui? Todo mundo é daqui da igreja, né? Então, vamos recapitular. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Olha só. Nós entendemos que vocês estão passando por uma transição. Vocês estão transicionando aqui nesse lugar. Só que se você dava 30% lá onde vocês estavam, vocês vão ter que dar 60% aqui. Porque Deus colocou vocês num lugar estratégico. Vocês precisam tocar pessoas que moram nessa região. Não tem uma igreja aqui nessa região que tem essa característica que vocês têm. E o que vai fazer as pessoas serem atraídas para esse lugar, o que vai trazer as pessoas para esse lugar, é a glória de Deus que vai trazer as pessoas para esse lugar. É a glória de Deus que vai atrair as pessoas para esse lugar. Então nós precisamos entrar num nível mais intenso de oração e de intercessão, porque vai ter grandes dificuldades para vocês vencerem aqui nesse lugar. E existe no nosso meio muitos soldados que estão feridos, pessoas que têm um potencial, que está no nosso meio, mas que não sabem quem elas são. E elas precisam ser identificadas. E eu sei que nós não estamos em tempo de fazer essas coisas, mas eu queria aqui na frente, só quem tem um chamado, toma uma distância legal aqui, só quem tem um chamado, tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, e que você não sabe como acessar esse lugar. Você fala, cara, Deus já falou comigo, pessoas falaram comigo, existe um plano, existe um propósito, um chamado na minha vida, mas eu não consigo discernir isso. É essa pessoa aqui, para a gente orar. Ninguém tem chamado aí não? A primeira guerreira já veio. Toma uma distância legal para a gente não ficar muito perto. Chamado. Eu tenho um chamado, pastor, mas eu não sei como acessar. Mas segunda-feira eu vou procurar o pastor, vou sentar com ele, nós vamos orar, e nós vamos discernir. Eu preciso atuar, eu preciso trabalhar, eu preciso meter a mão. Quem tem uma palavra de Deus sobre a vida dele, dela, vem aqui na frente. Cadê a senhora que estava ali atrás ali? Ela. Você também. Tem um negócio aí, vai vir para fora que não veio. Está preso.
Chamado, chamado, gente. Pelo amor de Deus. Quem está do teu lado? Quem está do teu lado aí não pode fazer nada por você. Você tem um chamado? Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Vem aqui na frente. Tem algo aí, tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente. Eu tenho um chamado. Só que eu tenho algumas interrogações na minha mente. Eu não consigo chegar nesse lugar. Eu não consigo ser contínuo. Eu começo a caminhar e eu retrocedo. Começa a surgir dificuldades e eu paro. Vem aqui na frente, você, minha senhora. Chamado, 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 chamado. Olha, eu sou fruto desses atos proféticos, tá? Todos eles eu ia. Que nesse ato de fé, em você se mover em direção a isso, Deus destrava. Você tem um chamado, você sabe disso. Por que você está sentado aí ainda? Segura isso, tenha convicção daquilo que o Senhor quer fazer. A sua vida vai mudar a sua casa. É a sua vida, é a sua vida. A sua vida vai mudar a tua casa. Deus vai colocar tudo em ordem na tua casa através de você. É de você. Deus vai mudar. 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 Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito, que desce como fogo, cheia, queima, vem como em Pentecoste, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, incendeia, ativa os sons proféticos, ativa, dom de línguas, ativa em nome de Jesus, ativa, cheia, Espírito, Espírito, cheia do Espírito Santo, cheia, que desce como cheia fogo, do Espírito Santo, cheia, vem como em Pentecoste, cheia do Espírito, e enche-nos de novo, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito, eu navegarei cheio no oceano do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, e ali adorarei. Confesse no juízo e no pecado, cheio do Espírito, ao Deus do meu amor, cheio do Espírito, eu adorarei. Mexe dentro da casa,
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é um sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos cada família aqui representada, cada pessoa que está aqui na frente, Pai. Pai, nós entendemos que é um chamado, Pai. Nós sabemos, Pai, que essas pessoas precisam ser ativadas e entender que o Espírito de Deus já está dentro delas, Pai. Pai, se não está acontecendo nada, é porque elas não têm consciência que o Espírito já está dentro, Pai. Então, através, Pai, do Teu Espírito Santo, faz aquilo que não é se tornar uma realidade, Pai. E que essas pessoas sejam transicionadas, que elas possam encontrar a sua identidade, Pai. E que elas possam fluir de uma forma, Pai, extraordinária nesse lugar. Pai, eu quero te pedir, o Senhor me mostrou aqui de lares destruídos, Pai. Mulheres que estão buscando pelo teu casamento, de filhos que querem ver os seus pais convertidos, Pai. Então, Pai amado, quando essas pessoas voltarem para casa, que não seja elas a entrar pela porta, mas que seja o teu Espírito Santo através da vida delas, e que isso venha trazer transformação, cura e libertação, Pai. Pai, nós entendemos que só uma palavra tua, como o Senhor fez com o centurião romano, só uma palavra tua, Pai, só uma palavra tua pode mudar toda a realidade dessas pessoas. Então que cada dia que passe, Pai, eles sejam mais cheios do Espírito Santo, Pai, porque nós entendemos que o único que pode convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça é o teu Espírito, Pai. Então eu quero profetizar nesse lugar, eu quero profetizar uma expansão, eu quero profetizar, Pai, que o Senhor vai fazer algo extraordinário, Pai, mas não é pela força do braço, não é pelo intelecto, Pai, mas é com a tua presença. Esse lugar vai ser expandido, porque a tua presença vai expandir esse lugar, e que seja um lugar aonde toda essa região possa entender que a glória do Espírito Santo está nesse lugar. Vai ser conhecido como um lugar onde a glória de Deus é notória, Pai. Então trabalha no coração do anjo dessa igreja, trabalha no coração da mulher que edifica, da esposa, trabalha no coração dos filhos, porque essa família é um modelo sacerdotal para esse lugar, Pai. Então enche a tua filha com o teu Espírito, enche ela com o teu Espírito Santo, Pai. O tempo profético, o tempo de avanço, o tempo de crescimento para esse lugar. E que o nome de Jesus seja glorificado aqui nesse lugar. Que o nome de Jesus seja glorificado, Pai. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Pai, que o nome de Jesus, Pai, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia. Sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
Glória a Deus. Aleluia. É muito fácil ministrar aqui. Eu não tinha nenhuma palavra hoje. Falei, eu vou passar vergonha. Mas Deus fez o que Ele tinha que fazer. Aleluia. Eu estava num turbilhão de enfermidade, eu nem preparei, acordei hoje. Falei, Senhor, o que vai ser liberado é o que já está dentro de mim. Então, eu prometo que da próxima vez a gente estuda mais um pouquinho, a gente vai se empenhar mais, né? Para fazer para Ele com excelência. Amém, igreja? Deus abençoe. Olha lá, eu trouxe um livro ali. E aquele livro ali, eu trabalhei com o Regis Danese durante 14 anos. E ali tem o testemunho da cura da filha dele de leucemia, a restauração do casamento dele. E esse livro, gente, olha só. Esse livro, ele não tem valor. Você vai passar lá e vai dar uma oferta do teu coração e vai levar o livro. Geralmente a gente vende por R$30. Mas Deus me deu a direção de hoje para cá. Você vai pegar esse livro e você vai dar para alguém que está com problema de enfermidade, um problema no casamento. Isso aqui conta toda a transição do casamento do cara, da cura da filha. Quem tem um chamado ministerial através da música, você vai passar ali, vai deixar uma oferta no teu coração e vai levar o livro. Amém? É a oferta que você tiver. Entendeu? Não faça loucura. Faz aquilo que o seu melhor. Amém? Queria agradecer o pastor Antonioni, a minha Joyce Maier de Uberlândia, né? Estou profetizando, filho. Queria agradecer a todos. Amém? Deus abençoe vocês. E que a próxima vez que eu voltar aqui, esse lugar esteja, toda essa loucura tenha passado, e que isso aqui esteja tomado de gente, que o nome de Jesus seja glorificado através de vocês. Mas amanhã, procure o pastor. Fala, pastor, eu tenho um chamado. O que eu posso fazer para contribuir? Um amigo meu chegou outro dia na igreja e falou, ô pastor, eu tenho um chamado, mas eu não sei como começar. Falei, começa lavando o banheiro. Oh, glória. Começa fazendo alguma coisa, e dentro desse processo Deus vai te mostrar. Amém? Cola nessa mulher. Sei que ela está um pouco sem tempo, mas cola nela, que isso aí é benção. Entendeu? Isso é benção. Cola nela, liga para ela, passa o WhatsApp, pastora. É uma mulher de Deus. Eu conheço essa família. É uma família do Senhor. Amém? Deus abençoe, obrigado. E que vocês tenham que essa loucura toda, eu vou embora essa semana, mas que essa loucura toda passe, que volte ao normal para vocês aqui, e que vocês sejam uma tocha nesse lugar, para a honra e para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Obrigado. Você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida do pastor Jorge. Obrigado. Queridos, esse é o nosso Deus. A gente faz planos, né? E acaba que no final eles são frustrados, porque os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Muito obrigado pela presença de vocês nesse lugar. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado por essa simplicidade, ó Deus, que o Senhor nos coloca no colo e sempre direciona uma palavra aos nossos corações. O Senhor sempre tem cuidado de nós. Irmãos, eu queria encerrar esse tempo agradecendo ao Senhor. Encorajo você a ir lá e abençoar a vida do pastor Jorge, abençoar. Compre de fato o livro ali. Queria louvar a Deus pelo nosso culto na parte da manhã, na qual o Vitor estava aqui ministrando uma palavra, o pastor Alisson, a pastora Joelma abriu o culto aqui hoje de manhã. Queria louvar a Deus pelos instrumentos que Deus tem trago para esse lugar. Queria louvar a Deus pela sua vida, porque não há pastor sem ovelhas. E eu amo vocês, estou à disposição. Marque o seu tempo, vamos sentar ali na sala e ter um tempo com o Senhor, amém?
que a graça do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida dessa igreja hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vá em paz, uma semana de bênçãos. Posso enfrentar o que for, eu sei quem